citar aqui um texto de Bezerra de Menezes, que eu achei um texto muito bom, muito atual, entendeu? O que estamos passando. E aí eu vou recitar, depois eu faço a prece e entrego a você para você começar a palestra, a sua reflexão. Então, muito obrigado, Fides. Então o texto ele diz o seguinte: problema no mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço na cidade e espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. A cultura no ensino, a cultura na técnica, a cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organização. Organização administrativa, organizações econômicas e organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, entendendo a doutrina espírita, que os desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do divino. Mestre, pela emoção e pela ideia, pelas diretrizes e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, programemos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. É um texto muito atual, né? Que a gente vê que a gente está lidando com tudo, mas muitas coisas não resolve, né? Só faz passar um paliativo. Eu achei assim, um texto muito bom, um texto muito atual, né? Então, vamos começar. Vou fazer a prece. Vamos acalmando nossos corações, colocando nossas angústias e nossas aflições na mão misericordiosa de Jesus e suplicando a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, que nos ampare, fortaleça e abençoe nossa caminhada rumo à evolução. Vamos deixando fluir a nossa mente em nossos corações, a paz que Jesus nos deu, e vamos orar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste, infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dai-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter a nossa própria fraqueza, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimado pela violência. Pai, não deixe que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer a tua bondade
em todos os acontecimentos e em todas as coisas da vida. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas e na hora do reconforto, auxilia-nos a entender as tuas bênçãos ao nosso semelhante. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, e a fim de que saibamos servir o teu nome e para que sejamos filho digno de teu infinito amor. Boa noite a todos. Pai, boa noite, boa noite. Pedimos ao Pai e aos bons amigos espirituais que nos acompanhem ao retorno e às nossas atividades cotidianas. Que tenhamos nesta noite, uma noite de uma reflexão muito boa, conduzida pelo seu senhor Wilson Matos, que assim seja. Wilson, está com você a palavra aí, viu? Se quiser fazer alguma reflexão antes do assunto, está com você aí. Eu vou aproveitar, Fidelis, e sobre a mensagem de Bezerra de Menezes, falar que em novembro de 2007, aqui na Federação Espírita, através de Divaldo Pereira Franco, Bezerra também nos deixou uma mensagem. Esses são dias tumultuosos. Então ele fala da necessidade de caminharmos para onde quer que a gente vá, leve Jesus, né, conosco, mas principalmente que a gente viva Jesus. E eu acho bem prudente esse esclarecimento de Bezerra, que seriam dias tumultuosos já em 2007, que a gente vê o que a gente já passou e o que a gente enfrentou da pandemia. E aí é interessante a gente perceber também, nesse Setembro Amarelo, eu não poderia deixar de comentar, esse mês de prevenção do suicídio. Então é importante que a gente observe os nossos irmãos, sinta como eles estão. A tristeza, ela é um sentimento pertencente a qualquer um de nós. O que não podemos fazer é ficar meses e meses convivendo com esse sentimento de tristeza. Aí alguma coisa não está correta. E é necessário a gente observar, porque a caridade, ela não é só a caridade de bem material, a gente dispor de alguma coisa. Muitas vezes a gente exercitar o ouvir. A caridade muitas vezes é ouvir o irmão que clama um pedido de socorro, o irmão que clama ser ouvido, o irmão que necessita muitas vezes de um abraço nosso que não nos custa absolutamente nada. Então é importante que a gente, nesse mês de setembro, tenha essas percepções, porque é muito triste, irmãos queridos, a gente saber que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, não tem a compreensão da eterna, ela não tem compreensão do que é ser possível. Então, é importante que a gente observe esses entes queridos. Muitas vezes, dentro da nossa própria casa, uma pessoa está clamando por socorro, e esse dia tão agitado que a gente tem não nos permite observar, né? Então, que a gente separe um minutinho dos nossos dias para que a gente deixe de olhar o celular, o computador, outros afazeres que nos distanciem desses familiares, desses entes queridos, desses amigos. Porque todos nós já convivemos com essa dor de perder um amigo, às vezes até um parente próximo, por motivação do suicídio.
Então, que a gente persevere, que a gente observe, né, porque é importante dentro da nossa luta diária, dentro da doutrina espírita, acalentar esses irmãos que estão pedindo socorro, né? A gente pare um tempinho. E para a gente, inclusive, falar, hoje a gente vai falar do advento do Espírito de verdade, que é justamente o capítulo 6 do Evangelho, né? É o Cristo Consolador. Cristo consola a nossa dor, faz com que a gente observe que o processo doloroso, o qual ele é necessário nas nossas vidas, porque a gente acha que a dor muitas vezes é um castigo divino, e não é. Ela é uma mola propulsora dentro das nossas vidas com que faz com que a gente saia muitas vezes de um ostracismo em que vivemos. Então, passar um processo doloroso faz com que a gente se impulsione. E o Cristo, em todas as suas curas no Evangelho, ele sempre pedia a ação daquele do qual desejava ser curado. A gente tem o exemplo de Josias Bartimeu, o cego lá no poço de Siloé. Lá ele ficava sentado até que ele ouviu as façanhas do Cristo, e ele falou assim, eu preciso me curar dessa cegueira. Ele sai do poço de Siloé e vai até o Cristo, ele faz uma ação. Nós temos também a mulher hemorrágica, ela querendo se sarar do seu problema de hemorragia, ela também vai até o Cristo. Então, a gente vê que há necessidade da nossa ação, da gente sair do ostracismo. E o processo doloroso, ele é essa alfinetada, essa agulhada que a gente necessita muitas vezes para despertar. Então, nós, dentro da doutrina espírita, já sabemos que a dor ela é uma mola propulsora, mas alguns irmãos nossos de outros dogmas religiosos ainda não têm esse conhecimento. E é aí que a gente se depara com esse índice alto de suicídio e principalmente depressão. Então, de um capítulo que nos fala, no capítulo 5, única e exclusivamente da dor, já o 6 vem apresentar, né, o Cristo Consolador para todos nós. E dentro do Cristo Consolador, a gente vai ter o advento do Espiritismo. E dentro do advento do Espiritismo, lá no item 6, ele traz alguns dizeres que são extremamente importantes para nós. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Então, uma das maiores lições do Cristo é amor. Amor para com tudo. Amor para com as crianças, amor para com os velhos, amor para com os inimigos. E aí a gente vai lembrar do capítulo 3, né, as primeiras pregações lá do livro Boa Nova, de Chico Xavier, psicografia de Humberto de Campos. Cristo está sentado às cercanias de Jerusalém, e Hanã, o apóstolo, o sacerdote do templo, pergunta, Galileu, o que tu fazes aqui? Ora, eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E quem pensas tu ser este? Então, assim, Cristo, com todo o seu magnetismo, com todo o seu poder, ele debate com Hanã, mas de uma forma tão tranquila, tão serena, que provoca uma ira em Hanã tão grande que todos nós sabemos que é Hanã depois que condena, junto com o Sinédrio, Cristo à crucificação. Uma espécie de vingança ali contra o Cristo. Então a gente vai ver que o amor, esse é o primeiro mandamento que Cristo deixou para nós. O perdão é um outro ensinamento, né? E isso nós temos que exercitar o tempo todo, porque muitas vezes a gente perdoa só da boca para fora, para se fazer ali uma boa ação perante, inclusive, aos nossos amigos.
Eu sempre questiono muito com os meus amigos espíritas que é muito fácil ser espírita dentro de uma comunidade espírita. Todo mundo comunga dos mesmos ideais, todo mundo é fraterno, todo mundo é benevolente, todo mundo ama um ao outro, todo mundo se perdoa. Mas quando a gente sai das cercanias da casa espírita, quando a gente sai das cercanias dos grupos espíritas, a gente já começa a encontrar as dificuldades. É em casa, com convívio com os entes queridos, companheira, companheiro, irmãos, irmãs, pai, mãe, né? Dentro do nosso ambiente profissional, muitas vezes a gente tem que colegas de trabalho que estão todo o tempo tentando nos ceifar, aqueles que ocupam cargo de chefia também em relação aos seus subordinados. Então a gente vai percebendo que a gente está sempre o tempo todo tendo que exercitar fora da casa espírita os ensinamentos que a doutrina nos traz. Amar, perdoar, né? Caridade, fora dela a gente sabe que não temos salvação. Então, nós estamos sempre colocados à prova. Uma vez uma pessoa muito querida falou assim: Wilson, eu preciso exercitar a paciência, que também faz parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Falei, mas você está preparado para o exercício da paciência? Como assim, Wilson, preparado para o exercício da paciência? Falei, se você pedir paciência para a espiritualidade, ela vai te colocar em situações que vai exigir que você coloque a paciência à prova. Nossa, Wilson, eu não sei se eu estou preparado então. Então, a gente pede, mas será que a gente está preparado para responder à espiritualidade da mesma forma que a espiritualidade nos responde? E aí, novamente, no advento do Espírito de verdade, eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. E é interessante a gente saber que Deus cultiva as nossas almas no silêncio, ou seja, Deus cultiva benevolências dentro da nossa alma no silêncio, dentro da nossa intimidade, dentro do nosso coração, né? Dos nossos pensamentos, porque Deus e Jesus, missionário de Deus aqui no orbe terrestre, ele sempre deixou claro que conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Ele fala, eu não deixarei nenhuma das minhas ovelhas para trás. Então, essa é uma certeza que nós temos que ter. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Então, esse é o período da vida pública de Jesus, que ele afirma, eu estarei sempre com vocês. E os meus apóstolos vão instruir vocês. E ele pede, saiam de 2 em 2 e divulguem o meu evangelho. Então, ele fala com Maria, fala, Maria, divulgue os meus ensinamentos. Pedro, e todos eles dentro da perfectividade humana falível. Pedro falou assim, Jesus, eu nunca vou conseguir fazer o que você fazia. E a gente sabe, através da Casa do Caminho, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Então Jesus dá a possibilidade para todos nós de sermos tão iluminados quanto ele próprio Jesus é. Agora, isso requer de cada um de nós entrega, esforço, abdicar de muitas coisas materiais que ainda nos são entrave. Também, certa vez, comentando com amigos queridos, falou assim, Wilson, mas a gente não vive sobre a perspectiva da matéria, a gente não está sobre essa influência da matéria. Cada vez que a gente se eleva mais nos ensinamentos do Evangelho, a matéria não vai fazendo mais parte importante das nossas vidas. Os nossos valores morais se sobrepõem a esses valores materiais. Não que as importâncias materiais não sejam importantes, elas são, até para a nossa sobrevivência. Mas a gente sabe muito bem pelo ditado, né? Dê poder ao homem e tu descobrirás quem ele é.
Porque muitas vezes a gente sobe em cima de uma gilete deitada e aí a gente coloca à prova as nossas reminiscências das vidas passadas, né? O orgulho, a vaidade, a arrogância. Porque quando a gente vê esse discurso de Jesus com Hanã, a gente percebe que Hanã tinha ali uma inteligência, tinha uma sabedoria, e isso era fato. Mas a arrogância o fez maior na conversa com o Cristo, porque ele não permitiu que o Cristo expusesse as suas ideias. Mas Cristo sabiamente conversa com Hanã, e Hanã acaba por se sentir vencido. A gente vai lembrar também de Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, né? Estevão naquele duelo de falas junto com Saulo ainda, antes da transformação de Paulo, e a gente vê esse embate, né, da sabedoria divina com muitas vezes a sabedoria material, como é persuasivo, né, as questões materiais em nossas vidas, né? Então, eu sou o grande médico das almas, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde a mim todos vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Quantas vezes a gente não precisa passar pelo processo doloroso para ceifar os nossos joelhos no chão e elevar as nossas mãos ao alto e clamar a ajuda da espiritualidade? Diferente de quando está tudo bem nas nossas vidas, que esquecemos simplesmente de agradecer até pelo sol que nos ilumina, pela água que a gente bebe, que provém da natureza, que provém da divindade de Deus. Então, quando está tudo bem, o nosso mar é tranquilo. Porém, o mar revolto, como a gente sabe, é que faz bons marinheiros. Então, há necessidade de a gente passar por esses entraves para que a gente fortaleça, para que a gente cresça diante das adversidades, né? Tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Será que a gente pega realmente essas duas palavras e consegue interiorizar elas dentro do nosso coração? Como é que será que eu reajo às discussões no ambiente profissional, no ambiente doméstico? Será que eu já me despi do meu orgulho, da minha arrogância? Eu já consigo silenciar diante de certas provocações? Então, muitas vezes a gente vai percebendo que a gente ainda não está muito preparado. A gente se diz espírita, mas não vivencia ainda a doutrina interiorizada dentro do nosso coração, como Cristo nos pediu. Porque eu sempre comento com a minha esposa, ela às vezes fazendo em casa as unhas, né, e passa o esmalte, e a gente sabe que tem um processo ali de secagem. E se alguém esbarrar naquela unha ainda molhada, com esmalte molhado, é uma confusão só. Então, ela está preparada para alguém danificar a unha dela? Nós estamos preparados para, se alguém nos fechar no trânsito, qual será a nossa reação? Se alguém pisar no nosso pé, alguém no supermercado bater com um carrinho nos nossos calcanhares, como é que eu reajo a isso tudo, né? Então, interiorizar, né, o Cristo Consolador dentro do nosso coração, principalmente o Espírito de verdade, que a gente vai ver ainda nessa noite o que é esse Espírito de verdade, quem é esse Espírito de verdade e o que eles nos traz, né? Então, no item 5, eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e levantarem ondas. Revelei a doutrina divinal,
como um ceifeiro reuniu os feixes, o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, o Espírito de verdade já nos chama, né, a responsabilidade do Espiritismo. Então, ele chama a responsabilidade de nós espíritas, dizendo: Deus é bom, Deus é grande. Então, nós não temos que ter uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus que muitas vezes nos pune dentro de uma reencarnação. Se a gente fosse pagar os nossos débitos reencarnatórios, centil por centil, denário por denário, talvez nós não conseguíssemos evoluir. Deus é tão complacente com cada um de nós que ele permite uma bênção divina no pagamento desse nosso débito de uma forma tão sutil, tão leve, dentro dos nossos processos reencarnatórios. Os nossos amigos espirituais: Wilson, calma aí. Você tem certeza que você vai dar conta de fazer isso tudo? Porque a ideia nossa, quando a gente desencarna, é tentar recuperar o tempo perdido. Fazer tudo ao mesmo tempo agora. E muitas vezes a gente ainda não está preparado para isso. A necessidade de galgar as escadas degrau por degrau. Então, preciso de paciência. Então, eu vou procurar uma encarnação onde eu tenha que exercitar a paciência. Preciso exercitar a benevolência. Vou buscar uma encarnação que eu preciso exercitar a benevolência. Minha próxima reencarnação, eu preciso ser caridoso. Então, vou exercitar, numa próxima reencarnação, ser caridoso. Porque se você quiser ser benevolente, caridoso e tudo mais, numa única encarnação, a gente vai falir. A gente vai ser falível, a gente não vai conseguir. E não conseguindo, isso vai causar uma frustração nos nossos amigos espirituais, que desejam sempre a nossa vitória, o nosso crescimento, mas principalmente em nós. A dor moral, ela é uma dor que nos consome intimamente. É como se fosse um vergalhão ferindo-nos o íntimo, a torto e a direito. Então, quem nunca sentiu a dor moral? Quem nunca cometeu algo de errado em nossas vidas e, ao deitar na cama, não ficou pensando sobre aqueles assuntos que efetivamente cometeu de errado? E aí a gente se coloca ainda numa situação de mais tolos ainda, porque a espiritualidade amiga nos avisou: Wilson, não faz isso, que isso não vai dar certo. Wilson, não toma esse caminho, que você vai quebrar a cara. Aí o orgulho, a vaidade, o ímpeto nosso não nos permite escutar as nossas intuições, os nossos amigos espirituais. O que acontece? A gente quebra a cara. E aí vem a dor moral, que ela lapida, dilacera os nossos corações. Então, assim, nós aqui dentro dessa sala, que somos pessoas já vividas, a gente percebe quantas vezes se deparou com essa situação. Então, é importante nós, como homens, não sermos ingratos com Jesus, que veio ele próprio dar o exemplo para todos nós. Muitas vezes a gente se afasta do caminho reto porque acha que a estrada, a porta larga é que nos conduz a um reino mais fácil. E Jesus mostrou para todos nós que a porta estreita, as dificuldades é que nos vão levar ao reino do Pai dele. Né? Então, a gente vai enveredar por sendas difíceis, por estradas tortuosas, precipícios e montanhas. Quem nunca viu aquele desenhozinho animado de que a pessoa está carregando, o bonequinho está carregando a cruz, aí eleva as mãos para o céu e pede para serrar um pouquinho da cruz. A espiritualidade vai lá e serra um pedacinho da cruz. Aí daqui a pouco anda um pouco mais, cansado novamente, pede para a espiritualidade ceifar mais um pedacinho da cruz. Aí quando se depara com um precipício, todos aqueles que carregaram a sua cruz comprida, põem a cruz e transportam ela como se fosse uma ponte.
Aquele que pediu para cortar, tem ela pequenininha, não consegue colocar para o outro lado do precipício. Então, assim, a gente precisa orar, a gente precisa crer. A morte, todos nós sabemos que ela é a divindade de nós voltarmos à vida verdadeira. O planeta Terra é um planeta escola. Ainda estamos no processo de dor e expiação. Estamos melhorando para a regeneração. Né? E aí, galgar aos mundos felizes, nós sabemos que temos uma longa estrada. Mas essa estrada, ela não é fictícia nas nossas vidas. Todos nós sabemos, pelas diversas obras que nós estudamos, que ela é uma estrada aceitável, acessível. Todos nós vamos chegar pela essa estrada aos mundos de felicidade. Quantos espíritos já estão nos mundos felizes e abdicam dessa felicidade para retornar ao orbe terrestre e auxiliar a cada um de nós nesses nossos processos? A gente tem o próprio exemplo do Cristo, que dentro dos seus processos reencarnatórios não houve nenhum tipo de falha. As escolhas do Cristo sempre, sempre, sempre foram certeiras, certas. Tanto é que a ascensão ao Espírito Cristo dele é algo assim inimaginável para todos nós. Mas ele fala dentro do seu evangelho: acreditai-vos em cada um de vós. Vós sois deuses. Poderei fazer o que eu faço e muito mais. Se a gente pegar todos os apóstolos, todos eles tinham imperfeições humanas. Se nós estivéssemos, certamente estávamos, mas se nós estivéssemos lá preparados para ser um dos apóstolos do Cristo, essa missão não seria dada. Nós ainda não estávamos num processo evolutivo para auxiliar o Cristo nesta mudança, como os apóstolos eram espíritos de alta envergadura. Agora, se você olhar dentro do seu bairro, dentro muitas vezes da sua casa, da sua família, você é espírito elevado. Você já tem conhecimento doutrinário, você já tem o conhecimento dos ensinamentos do Cristo, você precisa pôr à prova esses conhecimentos dentro da sua família para que você vire referência dentro da sua família. Se a gente ilumina a nossa casa, consequentemente a gente está iluminando a nossa rua. Se a gente ilumina a nossa rua, a gente ilumina o nosso bairro. Se a gente ilumina o nosso bairro, a gente ilumina a nossa cidade. Se a gente ilumina a nossa cidade, ilumina o nosso estado, ilumina o nosso país, consequentemente vamos iluminar todo o planeta Terra. E aí a gente percebe o quanto a luz é importante. E nós temos o próprio Espírito de verdade nos falando: homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca na mão para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. E a gente vê o tanto que a ciência se intercala com a doutrina espírita, com a fé, com a religião. A gente tem uma passagem de um cientista que fez um experimento. Ele pegou uma caixa com água, colocou dentro dessa caixa com água um rato e selou a caixa em total escuridão. E analisou quanto tempo o ratinho permaneceria vivo dentro da caixa com água. E o ratinho lutou insistentemente por 8 horas, nadando na caixa escura com água. E aí um mesmo experimento foi feito da mesma forma, com a mesma espécie de rato, com a mesma quantidade de água, com apenas uma diferença. Foi deixada uma lâmpada acesa dentro da caixa. Este mesmo ratinho lutou por 16 horas consecutivas pela sua vida.
E aí a gente tem a percepção do quanto a luz é importante nas nossas vidas. Lá no livro Opinião Espírita, Emmanuel nos fala: o conhecimento espírita apenas alcança o seu objetivo quando leva o espírito à transformação moral que conduzirá naturalmente às obras da caridade sincera. Então, não adianta conhecer o Pentateuco, não adianta conhecer todos os capítulos do Evangelho, se a gente não interiorizar isso dentro dos nossos corações e colocar isso em prática. Aí, colocando em prática, sim, a gente vai realizar a transformação moral que vai nos conduzir aos mundos felizes que a gente deseja. Então, o Espírito Vicente de Paula, lá no capítulo 13, ele também fala: sede bons e caridosos, pois esta é a chave dos céus, chave que tem em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contido nesse preceito: amai-vos uns aos outros. A gente tem uma enorme dificuldade de amar. A gente muitas vezes compreende o amar de uma forma carnal, de uma forma material. E veja só, nós, homens, aqui, Adalberto, o próprio Fidelis, Adalberto, o Valentim, na nossa época de galanteio, nós abríamos a porta do carro, nós puxávamos a cadeira da mesa para as nossas futuras esposas sentarem. A gente, na época da conquista, galanteava, dizia as palavras bonitas, assim como você está linda, você é maravilhosa, perfeita. E ao passar do tempo, não é que a gente esquece isso, mas a gente vai dando prioridade para outras coisas da nossa vida que muitas vezes a gente acaba esquecendo de novamente falar uma palavra bonita, de novamente amar a nossa companheira, o nosso companheiro. Lógico, eu coloquei isso na via masculina, mas ela também é na via feminina. A minha esposa, outro dia, eu falei assim, eu comentei com ela, eu falei assim: nunca mais você disse que me amava. Ela falou assim: mas você sabe que eu te amo. Falei: mas é bom ouvir, não é bom só saber. É bom ouvir, né? O eu te amo, o eu gosto de você. Então é importante que a gente não esqueça dessas questões, né? Então, o Espírito de Verdade, ele fala para nós ainda lá no item 5, né, do capítulo 6. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nelas se enraizam. Eis que do além-túmulo que julgais o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. As palavras do próprio Cristo de verdade, do próprio Espírito de verdade. E aí ele fala: nada perece. E a gente é espírito eterno. Então, muitas vezes, nas nossas programações reencarnatórias, a gente se esquece que somos espíritos eternos. A gente, às vezes, quer cumprir etapas numa velocidade muito grande que ainda não é fase, não é momento. Então, é necessário viver cada encarnação com os nossos projetos reencarnatórios das melhores formas possíveis. A gente não precisa de médiuns videntes, médios clarividentes para perceber as nossas angústias, os nossos medos, os nossos temores. A gente tem isso muito dentro do nosso íntimo. E se eu já reconheço esses nossos medos, se eu já reconheço esses nossos temores, é necessário trabalhá-los. O que eu enfrento de dificuldade? Eu não consigo parar em nenhum emprego, estou sempre ficando um pouquinho, saio, vou para outro emprego. Eu nunca consigo um relacionamento duradouro. Aonde nós estamos errando nesse emprego que não nos permite ficar muito tempo?
Aonde eu estou errando nesse relacionamento que ele não consegue ser duradouro? Ah, eu quero ter filhos e não tenho. E isso é a minha história particular. A minha esposa, ela tinha 2 filhas de um outro relacionamento. As meninas não eram minhas filhas. Então dentro da doutrina espírita, um dia eu compreendi que talvez em outra encarnação eu fui displicente com os meus filhos consanguíneos. E aí Deus falou, olha, cuida de uma família de outro que é para você aprender. E durante muito tempo eu desejava que minhas filhas me chamassem de pai. E isso não aconteceu. Até que minha filha mais velha, casada, engravidou do primeiro neto. E aí, dentro da maternidade, ela pegou o Raul nas mãos, me entregou nos braços, falou, segura o seu neto, vovô. E a partir daí, dentro da família, não sou mais conhecido como Wilson. O senhor Wilson. Eu sou conhecido como vovô. E isso, para mim, foi a resposta da espiritualidade perante ao trabalho que eu realizei cuidando de 2 meninas que não eram consanguíneas minhas. E que, por algum motivo, eu falei assim, não tenho responsabilidade sobre isso. Mariane muitas vezes ficava chateada comigo, que eu ia buscar as meninas nas festas, nas baladas à noite. Falei, mas você está acostumando mal essas meninas? Eu falei, não, deixa eu exercitar esse gostinho de ser pai. Então, a gente vai percebendo que a espiritualidade vai dando tarefas para nós. Se a gente assumir essas tarefas e cumprir essas tarefas, a gente tem o benefício. Hoje, administrando, minha filha esteve no Japão, 15 dias fazendo um curso. E a responsabilidade de cuidar dos netos ficou a meu cargo da minha esposa. Meu genro trabalha, ele não podia acompanhá-la na viagem. Então, buscar na escola, fazer almoço, fazer janta. Raul, inclusive, a Natália chegou no domingo, Raul, inclusive, ontem falou comigo, vovô, hoje nós não tivemos jantar-lanche. Que eles não têm um hábito de jantar, né? A gente faz um lanche diferenciado e como eu gosto de cozinhar, eu sempre vou para a cozinha fazer alguma coisa diferente. Então, vovô, hoje a gente não teve jantar-lanche. Vovô, essa casa tá tão silenciosa sem você e sem a vovó. Então, olha só que bênção divina a espiritualidade me entregou nas mãos. Assim, ó, cuidou das 2 meninas, te demos 2 netos, cuida dos 2 netos, na próxima reencarnação, tudo certo, a gente te concede você constituir uma família e cuidar dos seus filhos consanguíneos. Então a gente precisa entender e compreender isso. A gente não é pobres, deserdados, muitas vezes como a gente acha pela espiritualidade. Os coitadinhos, né? Síndrome da Gabriela. Ah, eu nasci assim. Ah, eu vou viver assim. Ah, eu vou morrer assim. Não. Basta única e exclusivamente dos nossos próprios esforços. Lembra lá no Jardim da Oliveira, quantas vezes o Cristo foi lá para chorar e interrogado pelos apóstolos, mestre, por que choras? Choro porque vocês ainda não compreenderam os meus ensinamentos. Então, essa era a maior tristeza do Cristo, ver que ele, como professor, ensinando a cada um de nós, a gente ainda deixava que as coisas humanas nos levassem, né? Jesus disse, eu sou o jardineiro divino. Eu cultivo cada um de vocês no silêncio dos vossos pensamentos, como a gente diz, né? E aí no item 7, de novo, o Espírito de verdade. Amai e orai, sejam dóceis ao Espírito do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, dentro do plano divino, quando Deus se reúne com Jesus e fala assim, Jesus, vai lá, ensina eles. Vai lá, ensina eles. Nós já preparamos, através do Velho Testamento, a gente já preparou agora com inúmeros antecessores seus. Agora é a hora de você ir, Jesus. E no momento derradeiro,
Cristo ainda pede ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, novamente, a gente não interiorizou, né, esses ensinamentos do Cristo em nosso íntimo. A gente não edificou esses valores morais para que a gente possa transportar as dificuldades que nos chegam de uma maneira de sabedoria. Exatamente no momento em que eu falei da minha história particular com as minhas filhas. Se eu deixasse o meu orgulho, a minha vaidade falar alto, talvez Natália nunca tivesse entregue Raul nos meus braços para que eu hoje cuidasse dele. Então, a gente precisa se despojar de vários sentimentos que muitas vezes são âncoras em nossas vidas que não nos permitem avançar, crescer, progredir. Né? E é necessário. E aí é uma chamada de atenção em todos nós, porque a gente já conhece o advento do Espiritismo, a gente já conhece a vida futura, a gente já estuda a obra kardeciana. Então, é necessário que a gente tenha um diferente tratar com as amarguras que a vida nos apresenta. Essas amarguras, como eu disse, são escolas benditas. A dor é uma escola bendita. A dor é escolhida dos seus eleitos. Emmanuel, quando nos compara ao diamante bruto, ele não erra. É necessário que a gente seja lapidado para que a gente se transforme numa joia preciosa. Se a gente for num local de diamantes e não perceber ali quem é o diamante, talvez a gente trate o diamante como um cristal barato. E se a gente perceber o cristal, o diamante, ele nada é do que uma partícula de carbono colocado sobre pressão, sobre altas temperaturas para que se transforme numa joia. Então, nós vamos passar pelos processos de alta pressão, vamos passar pelos processos dolorosos de altas temperaturas para que a gente se transforme em diamantes. E aí a gente vai chegar ao ponto que eu queria colocar para todos vocês nessa palestra de hoje, nessa conversa amiga. Jesus e o Espírito de verdade? Ou Jesus é o Espírito de verdade? E a gente vai ver, acho que Adalberto, Valentim, o próprio Fidelis Adalberto, que a gente sempre procura estudar muito isso, a gente vai encontrar muitas diretrizes para saber quem é esse Espírito de verdade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não revela. Mas Kardec e outros espíritos que a gente vai comentar, a gente vai ver que revela para nós. Jesus é o Espírito de verdade. E no próprio João 14, 15, 17 e 26, ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, um Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então ele fala: eu sou o Espírito de verdade. Na Revista Espírita, em 1861, na página 169, a gente destaca um trecho da Carta do Senhor. Esse senhor, ele não tem nome, é só senhor, SR. Então, destacamos um trecho da carta de Rustem, de Bordeaux, a Kardec. Agradeço com alegria e humildade esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão sobre a terra, para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Essa terceira explosão da bondade divina para cumprir essa palavra final do Evangelho. E aí eles citam um trecho em latim, que eu vou traduzir para vocês. Humum ovili et uns pastor.
por terem vindo nos dizer: nada temais, nada. O Cristo, chamado por eles Espírito de verdade. A verdade é o primeiro e mais santo missionário das ideias espíritas. Essas palavras me tocaram vivamente e me perguntaram: mas onde está, pois, o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, segundo a expressão do Espírito de Marius, bispo das primeiras idades da Igreja, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão sobre a Terra para a propagação e sucesso do Espiritismo. Embora saibamos que algumas restrições que Kardec faz à obra de Rustem, né, ele não condenou como um todo, mas ainda não devemos nos fanatizar fazendo dela uma obra completamente inútil. Então, aqui é um comparativo sobre os evangelhos de Rustem e os evangelhos de Kardec. E ele fala: um espírito de verdade. Então, ele chama o Cristo de espírito de verdade. E ele continua: se o espiritismo conforme sustentam os espíritos superiores, é o cristianismo redivido. Só podemos encontrar alguma coisa no evangelho. Aliás, o que foi também de sugestão de Kardec. Numa pesquisa do evangelho encontramos a expressão: em verdade vos digo. Inúmeras vezes o Cristo usava essa expressão. Em verdade eu vos digo. E aí Kardec coloca essa questão do espírito de verdade para em verdade como sendo palavras do Cristo. E aí a gente tem também o próprio Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus, quando ele determina que ele é o caminho para a gente seguir o que ele fez, a verdade que ele imprimiu em tudo que ele realizava e a vida que ele próprio entregou para com Deus sobre a responsabilidade nossa, né? A gente vai perceber que novamente Cristo está envolvido aí com a verdade. E ele, em João, fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente vai começando a se questionar esse espírito de verdade, que é o Cristo que vem nos trazer essas mensagens do Evangelho. E só para a gente elucidar ainda mais, lá em Missionários da Luz, muitos de nós já lemos essa obra, talvez tenhamos passado desapercebido, mas quando o espírito de Alexandre passa algumas informações a André Luiz sobre mediunidade, ele falou: mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. É o próprio Jesus que nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará. Sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem aperfeiçoares ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, Alexandre, para André Luiz, nessa passagem no livro Missionários da Luz, revela que Jesus é o Espírito de verdade. E aí a gente tem também o Espírito Helaman, que constitui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita de 1864. Essas obsessões frequentemente terão também um lado muito bom, porque penetrado pela prece e pela força moral, é impossível fazê-las cessar e adquirir o direito de expulsar os espíritos maus. É pelo melhoramento de sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o Espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que sofras inutilmente. Então, olha só, Helaman também revelando na Revista Espírita que essa é o Espírito de verdade que dirige esse globo. Então, mais uma afirmação da espiritualidade nos dizendo que o Espírito de verdade é Jesus Cristo. Espírito de verdade na Revista Espírito também de 1864. Há muitas moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos.
O Espiritismo veio tornar compreensível essas palavras. E vós, meus bens amados, trabalhadores que suportai o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos, agradecei a Deus que vos, do meio de quitar suas dívidas do passado, orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabei, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e humildes serão exaltados. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Então, o próprio Cristo, na Revista Espírita de 1864, se revelando como Espírito de verdade. E quando pegamos essas passagens, a gente tem a percepção do magnetismo, né, do Espírito de verdade. Ele compõe toda a parte do Cristo Consolador. Então, quando ele se coloca à frente do capítulo 6 do Evangelho, é o próprio Cristo nos falando através do Evangelho segundo o Espiritismo. E que bom a gente ter essa percepção, essa convicção de que Cristo permanece ainda conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos mostrando as melhores veredas e as melhores pastagens. Certa feita, um amigo nos comentou comigo: Wilson, esse mundo está muito louco, esse mundo está perdido. Falei: alto lá. Quem é o timoneiro desse barco? Não é Jesus? Se Jesus, você está falando que está perdido na condução desse nosso barco, aí a coisa é séria. Mas eu tenho certeza que o que a gente necessita é justamente passar por essas amarguras para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça. Então, que a gente possa contar sempre com o Espírito de verdade, que a gente possa contar com esses Espíritos bens que nos auxiliam, nos ajudam sempre dentro do nosso cimento, que a gente possa ampliar os nossos ouvidos espirituais a fim de sempre escutar a intuição que a espiritualidade nos dá, nos direciona e nos dirige. Tenhamos sempre a confiança no Cristo. Esse sim é o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos nossos caminhos. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, Wilson. Quer falar, Fátima? Você está com a mão suspensa aí? Wilson, é uma bela reflexão sua sobre o assunto. E o que eu tenho para dizer a você é que muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua reflexão. E o que você tocou aí também foi muito bom. Você tocou na sua intimidade também com suas filhas. E eu sempre penso assim, o pai não é aquele que faz, o pai é aquele que cria, que dá amor, entendeu? Que está sempre ali, nos momentos ruins, nos momentos bons. Então, você está no caminho certo, é isso mesmo. O que a gente tem que dar é amor às pessoas para receber o amor, né? Se a gente não dá nada, a gente não vai receber nada. O que a gente dá, a gente recebe. E é interessante perceber, Fidelis, que até na própria direcionamento da vida pequena dos dois, a gente já faz as corrigendas. Esses dias eu levei o Raul lá para o posto de assistência, ele me ajudou a fazer a sopa. E ele chegou em casa todo feliz com isso. E é desde pequeno que a gente vai incutindo a corrigenda, né, desses pequenos espíritos. Como nós, a evangelização ela é um preceito importantíssimo, né, para que a gente possa corrigir os valores morais que ainda perduram das vidas nossas passadas, esses erros nossos cometidos, né, eles se sobressaem, é necessária essa corrigenda. Então, é interessante observar que são dois espíritos completamente diferentes um do outro. O meu pai, num estado terminal de câncer,
Ele, às vezes, de madrugada, saía do quarto da minha mãe, onde ele tinha todo o conforto, e ele vinha para esse quarto aqui, onde eu estou fazendo a live hoje com vocês. E ele pedia para deitar na minha cama e pedia para me colocar um CD com as músicas lá do Lamana, que ele estava fazendo o seu tratamento espiritual lá. E um dia eu questionei o seu Edinaldo, que é o nosso dirigente espiritual. Falei, seu Edinaldo, meu pai às vezes levanta de madrugada, causa um alvoroço na casa. Eu tenho transtorno. Ele falou assim, Wilson, onde você faz o culto do evangelho no lar? Eu falei assim, eu faço lá no meu quarto, seu Edinaldo. Assim, é o lugar mais preparado que a espiritualidade tem para dar continuidade no tratamento do seu pai. Então eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente é tão bobo às vezes de pensar algumas coisas e não deixar que a nossa mente raciocine mais sobre o que anda acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa abrir os nossos olhos. Então, Fidelis, trazer essa unidade de convívio familiar novamente, né? Propor algumas coisas em família, um piquenique, um passeio, alguma coisa para que a gente, dentro disso, a gente começa com os nossos olhares perceber. Porque eu sempre digo, ser espírita é uma coisa fantástica, mas muitas vezes a gente abandona o nosso lar para exercer a espiritualidade no centro espírita, cuidando de outras pessoas e a nossa casa pegando fogo, desabando e a gente se dedicando a outras. Então, Deus nos concedeu a família, é a nossa primeira escola, né? Quando a minha primeira escola tiver tudo certo, eu vou para a segunda escola, né? Então, assim, que nem eu disse, conviver com a família espiritual é ótimo, tá todo mundo comungando dos mesmos pensamentos. Mas e aqueles que não comungam, né? Dá oportunidade para o pessoal, que a Fátima disse, quer falar, já sei. Ok, Wilson. Não queria falar isso mesmo, né, sobre a gente, o celular, né? Domingo mesmo eu fui no aniversário, aí eu olhei numa mesa lá, né, as pessoas que estavam, acho que 4 ou 5, todos, cada um no seu celular, né? A gente já fica tanto tempo, né, quando a gente vai numa reunião, eu particularmente, eu nem levo o celular mais, que é para não ter aquele bichinho de ver o que está lá no celular. Mas eu queria, agora mudando diários para bugalhos, é assim, domingo, num aniversário, e segunda-feira, num desencarne de uma criança de 2 anos e 8 meses. Passou mal no domingo, na segunda já tinha desencarnado, né? Aí gente, foi uma dor tão grande, para mim mesmo foi uma dor. Aí eu fiquei pensando como espírita, né? Que a gente estuda, que a gente... Aí eu falei, que falar numa hora dessa, nessa dor tão grande? Né? Porque para mim doeu tanto, eu imagino uma criança de 2 anos, e ficou assim, não tinha nada, era saudável, né? Teve alguma coisa aí. Agora, assim, como espírita, a gente sabe que é tudo no tempo de Deus. Aí a pessoa não é espírita, aí você chega lá e você fala, não, porque chegou a hora, porque tem espírito que vem na Terra para ficar pouco tempo e coisa, e retorna, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se a desencarne para mim é tão doído, o que dirá para eles? Como é que eu vou chegar e falar isso, né? Que realmente nós entendemos que é coisa de Deus, mas talvez ali aquela dor é tão grande. Então eu resolvi me calar, eu resolvi entrar em oração e simplesmente ficar de mão dada e ficar de abraço. Eu faço parte do diálogo fraterno da minha casa. Então eu recebo vários irmãos em processos de dor. E a gente sabe que a dor, ela faz parte da nossa existência. Mas nesse caso, eu faria o que você fez. Eu abraçaria a pessoa e choraria junto com ela. Porque a pessoa que não tem compreensão ainda da vida futura, né, não tem compreensão que a dor é um processo de que todos nós vamos passar, é necessário que se procure um outro momento, né, para que a gente possa acalentar aquela alma, acalentar aquele espírito, né? Então, abraçar, chorar junto e fazer o que você fez. Ficar em preces e oração para que a espiritualidade ampare, né? A criança desencarnada
e principalmente os familiares que ficaram, né? Eu faria isso. Tá? Porque, sabe, isso é tão doído, até para nós, né, o desencarne, a gente sabe que a gente não está aqui de passagem, que a gente vai um dia, é tão doído, né, as pessoas que partem. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou chegar lá e vou abraçar a pessoa e falar, não, foi Deus que quis. Ele nunca, talvez ele nunca escutou aquelas palavras. Eu falei, Senhor, aí eu falei, eu vou chegar lá, vou abraçar, vou ficar de mão dada, vou orar e vou chorar junto, gente, porque eu não consigo não chorar num desencarne. É muito difícil eu entender, a não ser que a pessoa estava em terminal, né? Aí eu falo, com Deus, né? O silêncio é a melhor oração, É verdade. né? Vamos lá, pessoal? Jaciri. Fátima. Quer falar alguma coisa, Fátima? No momento não, gente. Estou na escuta. Tá, joia. Ok. Mas é isso mesmo, Wilson. A vida é complicada, né? E o que ela está falando aí, isso vai depender de pessoas para pessoas, né? E como às vezes tem um desencarne e muitas mortes esperadas por um câncer, por uma coisa, mas de qualquer maneira o desencarne, né, ninguém vai se acostumar, né? Só quando... pode falar. A gente sabe que nada é por acaso, né? Como a própria Tice falou, às vezes o espírito ali tem um pequeno um pequeno haver, né, encarnado para acertar. Agora, esse caso também, disse, a gente não pode esquecer que a literatura espírita já nos trouxe diversos casos, né, colocados por André Luiz, que muitas vezes a prova ali não é para a criança, né, é para os pais da criança. Então, esse desencarne, às vezes a gente precisa observar com olhos precisos, né? Que o aprendizado ali está muitas vezes doloroso para o pai e para a mãe que vivencia aquele processo doloroso, né? Se vocês observarem dentro da literatura espírita, a gente não tem crianças presentes no umbral. As crianças são todas resgatadas em recantos espirituais, né? E lá elas permanecem sobre o cuidado de evangelizadoras, de tias, de entes queridos que muitas vezes, às vezes já foram, né? Para ser cuidados. Se vocês perceberem, as crianças não cumprem suas penas em regiões umbralinas, né? Adalberto Diga, levantou a Adalberto. mão. Pode comentar aí, fazer sua pergunta ou acrescentar algum comentário. Traz ordem. Sobre o estudo do espírita, vai consolando, porque o desespero é uma coisa natural. Porém, o espírita entra em desespero, mas é passageiro. E aquele que não conhece a doutrina, parece que o desespero é eterno, porque ele não tem esse conhecimento, essa vibração, esse entendimento, que dor é dor. Agora a gente tem que saber dosar essa dor, e só para quem já tem essa caminhada, que consegue superar, porque não é brincadeira, não. A gente, por simples coisas, um espinho no nosso pé, a gente já entra no desespero. Imagine passar por uma coisa que a gente diz, não vou ver mais, tanto que eu criei, tanto que eu fiz. E a gente sabe que Deus deu, Deus está com ele novamente e todos nós vamos nos encontrar. Então é muito aprendizado, muito ensinamento, e cada um no seu grau, no seu entendimento.
Minha esposa, inclusive, comenta, Adalberto, que se nós homens tivéssemos a oportunidade de procriar, o mundo já estaria extinto, né? Porque nós não suportaríamos a dor do parto. Então, assim, nós homens Com certeza, hein? nós homens estamos preparados para sentir menos dor do que as mulheres, né? Então, assim, é verdade, Adalberto. Experiência própria, né? Com o desencarne do meu pai, as primeiras semanas extremamente dolorido, mas depois você vai lembrando dos fatos realizados por ele, a gratidão por você estar aqui, porque ele te concedeu, através da união com a nossa mãe, a minha presente reencarnação. E aí o que era uma dor de saudade passa a ser uma saudade da lembrança dos dias felizes. Por exemplo, o meu tio, presidente do Irmão X em São Paulo, do Vale dos Lírios, 90 anos de idade, desencarnou agora nesse mês passado. Minha tia, 80 anos, 65 anos de casado com ele, a minha tia entrou num desespero a ponto de eu falar com ela pelo telefone e falei assim, mas tia, cadê os ensinamentos doutrinários? Não, a senhora jogou tudo fora agora porque o tio morreu? Aí, passado alguns dias, ela me ligou e falou assim, filho, eu refleti muito sobre aquilo, é verdade, eu preciso colocar os ensinamentos em prática. E aí ela mandou um vídeo ensinando a bisneta a desenhar um coraçãozinho, escreveu dentro do coraçãozinho Valdemar, que era o nome do meu tio. Então, a saudade doída, o sentimento de posse de algo que eu não vou ter mais, né? Ela, inclusive, não se permitiu ir ao cemitério, ela queria guardar a lembrança dele viva. Então, assim, às vezes a gente tem essas amarras ainda dentro do nosso espírito, né, que não nos percebemos. Mas a doutrina, que nem você colocou, Adalberto, ela é libertadora. Ela permite que a gente vá encontrar com esse ente querido em um momento oportuno, na vida verdadeira, que é a vida espiritual. E essas certezas, né, de que a vida continua é que fazem com que a gente perde um ente querido aqui, mas ganha um outro amigo espiritual do lado de lá que vai nos auxiliar, né? E a gente não pode esquecer dos processos obsessivos, né? Quando a gente fica lamentando o ente querido que partiu, ele não consegue ir para o seu desenvolvimento espiritual, porque ele fica preocupado com o chororô que aqui embaixo tem. Então é necessário que a gente deixe esse espírito também caminhar na sua vida, né? É bem observado aí, Adalberto. A gente precisa ter a compreensão, mas além de ter a compreensão, colocá-la em prática, né? O que Jesus também nos pedia, né? Dai-me prova, né? Não, mestre, eu consigo. Vai lá e faz então. Lembra? Também lá no livro Boa Nova, Judas Iscariote, mestre, eu tomo conta da sacolinha com as moedas. Foi Judas. As moedas são importantes, mas nem tudo em nossa vida é ouro. Judas se deixou levar pelas 30 moedas de ouro, né? Achou que a implantação do reino divino era um outro reino material e não nos nossos corações. Jesus sempre falou que o reino divino era interior dentro dos nossos corações. Isso, Jesus não enganou ninguém e muito menos a nós. Né? Ok, Wilson, já que não tem mais ninguém para falar, né, refletir sobre a palestra, sobre a sua reflexão, gostaríamos que você fizesse aí a prece. Pode falar, Valentim. Tranquilo. Boa noite a todos. E eu quero tão somente agradecer a Deus e ao nosso irmão Wilson, que já há algum tempo estudamos juntos
e que, conhecendo da forma como nós o conhecemos, sabendo assim do seu comprometimento nas atividades da seara do Cristo, é compreensível a ausência dele momentânea, mas que hoje todos nós estamos assim felizes com esse encontro, né? A sala Chico Xavier está em festa, porque Deus, através desse instrumento que é o nosso irmão Wilson, veio nos trazer mais luz do conhecimento, quando, na sua dissertação, dentro da proposta de nos clarear mais sobre o Cristo Consolador e o Espírito de verdade, não deixando, evidentemente, dúvidas para nós. Por isso, prevalece apenas o sentimento de gratidão a Deus e ao Wilson, que com sua boa vontade inundou ainda mais de luz. E os nossos corações. Fica aí um abraço fraterno, meu irmão. Que Deus continue te iluminando cada vez mais e lhe dando muito trabalho. Graças a Deus. Muita paz. Valentim, eu acho que essas suas palavras cabem carinhosamente nos nossos pensamentos ao alto, agradecidos a Deus a oportunidade bendita de estarmos reunidos nessa terça-feira, por essas horas tão gostosas de convívio fraterno, de troca de experiências, de ouvir, de falar. Que Jesus, o mestre imensurável do amor, permaneça nos guiando sempre pelas melhores veredas. Não esqueça de nenhuma de nós, suas ovelhas. Sabe e conhece cada um de nós em nossas perfeições e nossas imperfeições. Senhor Jesus, permita-nos, com humildade, com sabedoria, com tranquilidade, que possamos sempre estender as nossas mãos, a fim de que elas sejam a nossa melhor oração em prol do trabalho ao nosso irmão que necessita. Transforma-nos em instrumentos de vossa paz. Que Maria Santíssima, essa nossa mãe, essa nossa advogada, que intercede por cada um de nós, cubra-nos nesta noite com teu manto sagrado, derramando sobre cada cabeça de nós as suas pétalas de rosas fluidificadas, contendo o discernimento, a calma e a tranquilidade para enfrentar todos os processos que nos chegam. Dá-nos vigor para enfrentar todos os trabalhos, todas as batalhas, com paz, com tranquilidade e com amor absoluto. Que assim seja, graças a Deus.